Não foram raras as vezes em que jovens impulsionaram revoltas e movimentos de contestação às condições sociais e políticas. Vamos lembrar alguns desses momentos. Em 1920, a jovem República Brasileira ainda estava distante de ser verdadeiramente democrática. O cenário político era marcado pela corrupção, um sistema fraudulento de votação, grande concentração fundiária e a extrema pobreza nas cidades. Esse cenário teve como expressão máxima a Coluna Prestes, movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, com 22 anos na época, que percorreu o interior do país para conversar com a população sobre os problemas do governo e incentivar a rebeldia dela contra ele. Apesar de não ter atingido a sua missão, o movimento ajudou Getúlio Vargas a chegar no poder em 1930. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime da ditadura militar. Por conta das restrições nas liberdades civis e políticas, crescia na juventude grande insatisfação com tamanha repressão. Em 68, após a PM assassinar o estudante Edson Luiz, emergiu a Passeata dos 100 mil, na qual milhares de pessoas marcharam pelo centro do Rio de Janeiro pedindo o fim do regime. Na década de 80, a ditadura brasileira já estava enfraquecida e apresentava sinais de que estava com os dias contados. Para concretizar esse fim, foi lançada a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que previa eleições presidenciais diretas. Apesar da grande mobilização popular pelas diretas já, a emenda não foi aprovada e Tancredo Neves foi eleito de maneira indireta. Ainda assim, o movimento foi importantíssimo para a redemocratização do país. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente que chegou ao cargo através do voto direto após a ditadura, mas também foi o primeiro a sofrer com um processo de impeachment. Por conta de planos de governo ineficazes, Collor se tornou um presidente impopular. Além disso, seu envolvimento em escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos fez a população ir às ruas, principalmente o movimento estudantil, e pedir a cassação de seu mandato. A pressão deu resultado e Collor foi afastado da presidência. 2013 foi um dos anos mais enigmáticos da história política recente do país. Em junho daquele ano, uma onda de pequenos protestos emergiu a partir do movimento estudantil em algumas capitais. O foco principal era barrar o aumento do transporte público. Apesar dos conflitos com a polícia, mais e mais pessoas aderiram às ruas, tornando a pauta das manifestações diversas e abrangendo outras demandas da população. Se você quiser saber sobre esses e outros assuntos, visite o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais!